Bom, boa noite. Estamos iniciando a primeira oficina do Clube de Programação de 2023, em abril, super tarde, né? Eu peço imensas desculpas por estar iniciando as oficinas tão tarde. Aconteceram várias coisas, tanto comigo aqui na UTFPR, e coisas em que acabei sendo requisitado e recrutado, e aí foi cada vez mais difícil dar start, né, no processo de reiniciar o Clube em 2023, como também uma questão importante que aconteceu agora em todas as universidades do Brasil, né, inclusive a UTFPR, que é a curricularização da extensão nos cursos de graduação. Então, agora, para os estudantes que estão entrando, a partir de 2023, é obrigatório cumprir uma carga horária de atividades de extensão para você pegar o diploma, para se formar. E essa carga horária não é pequena, ela é bastante grande. Se não me engano, para engenharia de computação dá quase 400 horas, se não me engano. Então, o pessoal vai ter que se virar para se envolver em atividades de extensão, e aí o clube também vai ser uma mão na roda, né? Vai funcionar muito bem para todo mundo que vai estar precisando dessas horas, né? Então, a gente teve aí uma reformulação do clube de programação um pouco, em parceria com o pessoal do DPEX, daqui de Curitiba, que é o departamento que dá assessoria para os projetos, até porque o clube também está vencendo o prazo do projeto e a gente tem que renovar o projeto. Então, nessa parte de renovação do projeto, a gente teve que readaptar o clube para ele conversar com a curricularização, conversar com as disciplinas que vão ter. Vai ter uma disciplina no curso, tanto de engenharia quanto de BSI, em que o clube vai atuar junto com a disciplina, que é extensionista. E aí, então, a gente teve muito tempo aí de estudo e planejamento para as coisas acontecerem e começarem a funcionar. Então, por isso, a gente está começando agora em abril, né? A gente vai continuar basicamente no mesmo formato de oficinas que vão acontecer agora aqui nas terças-feiras, né, das 18 às 21h30, com transmissão pelo Google Meet ao vivo, e depois quem não pode participar ainda assim pode assistir a gravação que sai no canal do YouTube depois, geralmente no dia seguinte, né, na quarta-feira. Quem está participando agora com a gente, seja online, seja presencial ou assistindo a gravação, deve preencher a sua presença no link que eu enviei lá no grupo do Telegram, né? Tem um link para a planilha que você coloca a sua ID do clube de programação para registrar a presença. Não é a ID do ano passado, né? É a ID agora desse ano. Então, todo mundo tem que se recadastrar. Todo ano, né, você tem que fazer a sua inscrição novamente no grupo de programação para receber a ID para poder preencher a presença, tá? Para o pessoal que participou no passado, os certificados já estão em emissão pelo DPEX e logo vocês vão receber. Os certificados, o pedido deles vai ser feito junto com o encerramento do projeto agora em abril, então acredito que em maio, junho, vocês recebam os certificados do ano passado, tá? Quem não tem acesso ao grupo do Telegram, não sabe do que eu estou falando, é porque não está inscrito ainda no clube de programação, e para se inscrever, você precisa vir aqui na página do clube, nossa página, para quem não sabe ainda, né? cdp.dainf.ct.tfpr.edu.br, e tem lá o link para o formulário de inscrição. Você preenche o formulário de inscrição, você vai ser adicionado no nosso Dropbox e também na nossa lista de e-mails, e lá no Dropbox tem um arquivo chamado readme.txt, você deve ler obrigatoriamente. Lá tem um link para essa planilha onde você pode pegar a tua ID. O caminho é esse, meio longo, porque é para forçar todo mundo a ler o README. Então, assim vocês conseguem ler o README e pegar a ID de vocês do clube de programação, tá? Então, mesmo quem não está participando agora, né, está assistindo a gravação, deve preencher a presença, conta a presença de vocês do mesmo jeito, tá bom? E aí, pessoal, uma coisa importante para quem é da UTF-PR e talvez para quem não é também. Quando eu falo quem é da UTF-PR, isso inclui o pessoal de Ponta Grossa, tá? Vocês vão ter um certificado de voluntários do projeto, pessoas que participaram como extensionistas do projeto, é diferente do certificado de participante do projeto. E que só participante não vai contar com horas de extensão, pelo menos não na UTF-PR. Você apenas participar de uma oficina de extensão, isso não conta como horas de extensão. Você precisa participar ativamente de um projeto de extensão para contar com horas de extensão. E aí, para você receber esse certificado de voluntário extensionista, né, a gente espera algumas ações para você desempenhar na medida da sua disponibilidade, tá? Não é
assim, não é um compromisso muito forte, no sentido de vou ficar cobrando vocês disso, mas a gente espera, por exemplo, que toda semana, quando você reporta lá no link da planilha de presença, o que você fez durante a semana, né, que você, por exemplo, sugira problemas para o clube, né, então, às vezes, você estudou ou fez um problema legal que não estava na lista, que não estava no treino, então você compartilha com a gente esse problema, dá uma sugestão. É outra coisa que configura aí uma ação ativa de você poder colaborar com o projeto, é você sempre compartilhar os códigos que você desenvolve lá no Dropbox, lembrando, códigos que terminaram em aceitação, né? Nunca ponha código que não passou no Dropbox, isso é muito ruim. Mas todos os códigos que você conseguiu passar, que você compartilhe com seus colegas. Aqui nas oficinas e treinos, o nosso horário é sempre das 18 até as 21h30, é um horário grande. A gente não vai mais fazer aquela divisão que tinha no passado de hora júnior e oficina regular, ou hora júnior e laboratório prático. A gente vai ter um momento de oficina gravada, que eu ministro alguns problemas, como fazia, né, até ano passado. Esses problemas tentando ser o mais multinível possível, então tentando aí focar tanto o pessoal que está entrando, quanto o pessoal que está um pouco mais avançado. Lembrando que coisas muito mais avançadas eu vou evitar de trazer para a oficina, pelo menos agora que a gente está reiniciando, mas eu vou sempre deixar nos treinos, especialmente para o pessoal mais avançado, poder também continuar se aprimorando em coisas que não sabem, para não ficarem limitados ao nível dos demais que a gente trabalha aqui na oficina. Então, os treinos estão bem legais, porque eles vão ter aí problemas que são para todos, e alguns problemas eu sempre vou colocar do lado o pré-requisito. Então, você vai poder saber se você pode, né, se você deve tentar aquele problema ou não, logo de cara. Porque se você não estudou ainda aquele assunto, talvez seja mais legal você primeiro estudar o assunto e depois fazer o problema. E nunca pense assim, eu não sei isso aqui, então nem vou fazer o problema. Não é esse pensamento que você tem que ter, né? O pensamento tem que ser, olha que legal, eu não sei isso aqui, então eu vou estudar e aprender isso aqui para fazer esse problema. É sempre assim. Nunca ache que um assunto é avançado demais que você não possa estudar agora. Essa é uma frase que a gente tem repetido bastante aqui no curso de programação. E eu vou continuar repetindo. Lembrando que todos os assuntos super básicos de programação competitiva a gente reuniu e compilou na jornada de iniciação, que a gente fez aí e terminou ano passado. Então, uma coleção aí de 38 horas juniores, né, que não duram exatamente uma hora cada uma, umas duram muito mais que uma hora, mas tudo bem. Você não precisa fazer as horas juniores na ordem, alguns assuntos têm dependência entre si, outros nem tanto. É super legal de cada hora júnior você dar uma olhada no treino daquela hora júnior. Também não precisa fazer tudo, mas uma boa parte aí dos problemas é legal fazer também. E tentar gerenciar em paralelo sempre o teu avanço na jornada de iniciação com o treino da semana, né? Nunca deixe assim, eu vou esquecer a jornada por causa do treino da semana, ou eu vou esquecer o treino da semana por causa da jornada. Tenta achar um equilíbrio, né? Tenta aí dispensar energias nos dois lados. Por exemplo, o treino da semana tem um probleminha lá de programação dinâmica. Então, vale a pena, assim, na jornada, fazer a aulinha de programação dinâmica, fazer até um ou outro probleminha do treino da jornada sobre programação dinâmica e voltar aqui no treino da semana e tentar fazer esse problema que está no treino da semana. Né? Então, sempre tentando gerenciar por aí. E também vai ter, no treino, coisas que não é só resolver problemas, mas coisas que é estudar. Né? Então, materiais de tópicos avançados, ou às vezes nem tão avançados assim, para vocês estudarem, assistirem um vídeo e fazer mais problemas. Né? É o caso aqui, eu estou colocando um estudo dirigido de Meet in the Middle, que é um assunto bem legal, mais ou menos avançado, não é tão avançado assim, mas aparece em competência de programação. Tem aí o link de um tópico para vocês estudarem no Codeforces. Na verdade, aqui é uma discussão, não é exatamente um tutorial, é uma discussão do Codeforces sobre o assunto. Tem um vídeo falando sobre o assunto, tem 3 probleminhas para vocês resolverem sobre o assunto, então já é um material também para vocês continuarem se aprimorando cada vez mais. É óbvio que se você for querer fazer tudo que a gente passa toda semana, talvez você não vá ter tempo, né? Porque vocês fazem cursos, isso que a gente fala em engenharia de computação, né? São cursos super pesados, que já tem uma carga horária grande, que você tem que fazer muita coisa.
Então, você vai fazer as coisas na medida da sua disponibilidade. Sempre sabendo que quanto mais você puder se dedicar para o clube, mais resultado você vai ter, no sentido de garantir mais facilmente uma vaga na final brasileira, né, de conseguir chegar no teu objetivo de ir para a final mundial daqui a 5 anos. Então, são objetivos que a gente traça que podem valer muito a pena, né, especialmente pensando na carreira lá na frente. A gente sabe que quem participa da final brasileira, quem vai para o mundial, acaba tendo aí oportunidades profissionais depois diferenciadas, né, do que quem só faz um curso de graduação. Então, também fica a dica de você saber gerenciar o quanto você se dedica para o seu curso de graduação, que é importante se dedicar também, mas também o quanto você se dedica para a programação competitiva. Entendendo também que não é tanto uma dualidade, uma coisa versus a outra. Porque você vai ver, e a Thalita até comentou agora há pouco, né, que o pessoal que faz parte do clube, o pessoal que faz parte de maratona, acaba desenvolvendo hábitos de programação muito saudáveis. Você até reconhece um código de alguém que foi maratonista assim, olhando para o código, né? E essa pessoa, ela também vai desenvolver trabalhos de disciplinas, vai também fazer as coisas no curso mais eficiente, mais rápido. Então, às vezes, você vai ficar ali, vai pegar um trabalho de uma disciplina, vai fazer em uma tarde, enquanto seu colega que não participa de maratona vai ficar 2 semanas debugando um segmentation fault, por exemplo. Então, isso acontece. Não é tanto vou deixar o curso de lado para treinar para maratona, mas às vezes as duas coisas podem se complementar muito bem, tá bom? Então, tá aí a dica, né? O formato vai ser cada vez mais multinível, cada vez mais tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? A gente vai ter aí problemas na oficina que são para todos, às vezes com pré-requisito, às vezes não, né? Os da oficina de hoje, nenhum deles tem um pré-requisito, então teria deixado anotado aqui na página. Sempre vou liberar a lista de problemas antes, até um dia antes da oficina, então vocês podem já ver a lista, já podem ler os problemas, já podem ver os pré-requisitos que estão colocados lá. Alguém clicou a campainha, beleza? Mesma coisa, os treinos já vão sempre sair antes da oficina, já com os links, né, com os pré-requisitos. Então, a ideia é fornecer para vocês o máximo de oportunidades possível, que cada um, dentro dos seus objetivos pessoais, possa trilhar o seu caminho dentro do clube, né? Que cada um, dentro dos seus objetivos pessoais, possa usar o clube em seu favor. Então, quem não tem tanta disponibilidade, só quer aqui para aprender a programar um pouco melhor, para aprender uma coisa ou outra, vai escolher que tipo de coisas estudar, vai escolher que problemas do treino fazer, né? Sempre ficando aquela dica de vale mais a pena você pegar um problema que você não consegue fazer, de um assunto que você não sabe ainda, do que fazer um problema que você já sabe, de um assunto que você já domina, que daí você está só fazendo problema, mas não está aprendendo nada. Então, se você tem pouco tempo, escolhe um problema que você vai ver lá no editorial, né, que é um problema que envolve um assunto que você não sabe. Então, gasta esse pouco tempo que você tem para aprender algo novo. Não gaste para ficar chovendo no molhado, né, tentando só fazer aquilo que você já sabe fazer. E aí, cada um, então, pode alinhar o clube com os seus objetivos, tá? Dentro desses objetivos aqui que a gente está propondo para o pessoal que quer esse certificado de voluntário extensionista, a gente também vai pedir para vocês nos ajudarem e serem cada vez mais ativos, fazendo com que o clube seja um clube mesmo, né, para que as coisas dependam cada vez menos de mim, mas que todos aí colaborem, por exemplo, em ações de divulgação, de programação, às vezes um material que você possa fazer, sei lá, para eu colocar no Instagram do clube, ou nas redes sociais, ou alguma coisa assim, que ajude a divulgar o clube, não só para o pessoal da UTFPR, mas para fora, né? A gente quer poder realizar minicursos e oficinas em outras instituições e comunidades. A gente quer, quem sabe, ir num colégio de ensino médio, fazer lá um minicurso de programação, alguma coisa assim. Então, a gente vai precisar do apoio de todo mundo para poder fazer essas coisas acontecerem. E também, quem quiser, pode me procurar para ajudar a produzir conteúdo para o YouTube e para redes sociais. Por exemplo, você tem um problema lá que você fez, que achou super legal, que envolve um assunto bem bacana, e você quer gravar um vídeo em que você ensina como resolver aquele problema, em que você poda, ou em que você esboça a solução dele na lousa. Esse tipo de coisa é super, super, super joia, e vai enriquecer o nosso canal no YouTube. Então, você me procura, a gente fornece aí, sei lá, a câmera. Nossa, a câmera que a gente tem é bem furrebinha, mas se você não tiver uma câmera, a gente presta essa, você grava, enfim, a gente dá um suporte aí. Eu tenho aqui a mesa de utilizador, eu também posso emprestar, e a gente faz um esquema aí para
para que cada vez mais o clube seja um clube e as pessoas se ajudem, né? E se o mínimo de ajuda que você puder dar para o clube for, depois que acabar aqui a oficina no período gravado, que é o período que a gente fica aqui até as 9h30 da noite, com vocês treinando, com vocês praticando, então que nesse momento você não fique só pensando em você, nas coisas que você está fazendo, mas também esteja ali com o seu colega, ajudando, ensinando, às vezes vindo para a lousa, discutindo problemas, trazendo problemas para a oficina, né? Isso é que a gente quer cada vez mais para o clube, tá bom? Não sei se ficou mais ou menos claro o propósito aí, o que a gente quer para esse ano, né, essa nova versão aí do clube de programação, mas a ideia é que ele seja cada vez mais um projeto de extensão mesmo, e cada vez mais, e cada vez menos, né, apenas uma sequência de cursos em que eu ministro e vocês assistem passivamente, tá bom? Para o pessoal que está aí online também, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar? Não? Bom, beleza, pessoal. A gente vai continuar aqui na oficina de hoje e já vamos entrar nos nossos probleminhas, né? Eu selecionei 3 probleminhas hoje apenas, para a gente aquecer, né? Primeira oficina do ano, então sei que tem muita gente aí que nunca viu como é um problema de programação competitiva, né? Que tem o seu jeitão, tem o seu formato. Então a ideia é a gente olhar para um problema de programação competitiva, discutir algumas coisas, falar algumas coisas sobre eles. Vou fazer os 3 bem devagar, apesar de ser bastante fáceis, os 3 são muito fáceis. E na sequência, a gente então encerra a parte gravada e também, encerra a parte gravada e continua na oficina aqui desenvolvendo e discutindo problemas, tá? A parte que não é gravada, né, a parte que depois todo mundo aqui fica treinando e codando e praticando, eu vou manter aberto a videochamada. Então, vocês também que estão online vão poder perguntar, discutir coisas, apresentar coisas aí, eu transmito na projeção aqui, então vai ser uma coisa cada vez mais dinâmica, né? Diferente do ano passado, em que eu encerrava a videochamada e ficava só com o pessoal que estava presencial. Agora não, a gente vai tentar fazer a coisa o mais conectada possível, tá? Estou vendo aqui que no Dropbox o Fernando está subindo bastante coisa. Obrigado, Fernando. Valeu. O Fernando sempre colaborando muito com a gente aí, com códigos e materiais. Muito legal. Bom, o primeiro probleminha aí que a gente vai fazer hoje. Deixa eu alternar aqui o modo de apresentação. É esse problema lá do CodeForces, o mais ou menos. Aliás, deixa eu já logar aqui no CodeForces. Eu não sei por que mesmo clicando em lembre de mim por um mês, no dia seguinte eu entro e tenho que logar de volta, né? Isso sempre acontece, mas está tudo bem. Bom, como é, para quem nunca viu um problema de programação competitiva na vida, né? Como é um problema de programação competitiva? Então, geralmente, você vai ter aí uma historinha que ilustra e, ao mesmo tempo, descreve o problema. Aqui, no caso, né, a gente tem uma historinha bem curta sobre o problema, super objetiva. A gente adora problemas que vão direto ao ponto, né? A gente não gosta muito dos problemas naquela história gigante para você descobrir que aquele aqui é uma coisa super simples, podia ter falado muito, muito mais rápido. A gente tem também a descrição da entrada, que são as especificações técnicas e formais de como vão ser fornecidos os dados da entrada. E a gente tem também a especificação técnica da saída. O programa que você tem que desenvolver, na linguagem de programação que você quiser, né, de qualquer linguagem que seja aceita aí na maratona de preferência, às vezes os juízes online, especialmente o BigCrowd, tem uma gama de linguagens muito grande, mas aceitam um monte de coisa lá para você desenvolver. A gente não recomenda vocês usarem qualquer uma das linguagens, por exemplo, que são aceitas no BigCrowd. Por quê? Na maratona, vocês só podem usar C, C++, Java, Kotlin e Python. Mais nada. Então, não é legal você treinar com alguma outra linguagem e chegar na maratona e não poder usar essa linguagem na qual você treinou, né? O programa que você vai escrever, ele precisa pegar uma instância que corresponde à descrição da entrada, e essa instância você vai ler sempre da entrada padrão, tudo bem? E com base nessa entrada que você lê, você vai produzir a saída também atendendo às especificações da entrada.
Nunca se preocupe com entradas que não atendem às especificações, né? Então, aqui a especificação diz que o T sempre é um número de 1 a 162. Então, você não precisa testar se o T é maior do que 162, né? Você tem a garantia de que T vai ser um valor entre 1 e 162, tudo bem? Você tem a garantia de que todos os valores A, B e C vão estar nesses intervalos aqui. Isso aqui você não precisa verificar, né? Você só lê os valores, supõe que eles satisfazem o que eles deveriam satisfazer, e com base nos valores capturados, você imprime a saída. É importante imprimir a saída exatamente do jeito que você deve imprimir a saída, né? E não largue na saída qualquer outra coisa que não seja o que está sendo pedido aqui. Por exemplo, não coloque um printf, digite o valor n, por exemplo, alguma coisa assim. Você está imprimindo alguma coisa na saída que não faz parte do que o juiz espera que você imprima. Imprima na saída apenas o que você deve imprimir e mais nada. Lembrando que esses programas são corrigidos automaticamente, então qualquer lixo que você largue na saída que não faça parte da especificação do problema, vai aí acabar atrapalhando o julgamento do código que você escreveu. Tudo bem? Aqui no nosso probleminha, o enunciado, né, diz que a gente vai receber 3 inteiros, A, B e C, e o enunciado está garantindo que exatamente uma das duas equações é verdadeira. Então, ou vai ser verdade que A mais B é igual a C, ou vai ser verdade que A menos B é igual a C. Nunca vai ser verdade as duas coisas, né? O que aconteceria se A, B e C fossem iguais a zero. Então, seria tanto verdade a primeira quanto a segunda equação, mas o problema garante que isso não vai acontecer. E também nunca vai ser verdade nenhuma das equações, porque o problema está garantindo que exatamente uma das duas equações é verdadeira. A tua tarefa é dizer qual das duas equações é verdadeira. Se a primeira equação for verdadeira, você tem que imprimir um mais. Se a segunda equação é que for a verdadeira, você tem que imprimir um menos. Beleza? Tarefa simples, né? A gente vai ler 3 valores e verificar qual das duas equações que vale. Dependendo de qual das duas for a que vale, a gente imprime mais ou imprime menos. Tudo bem? A entrada consiste em vários casos de teste, não é apenas um caso de teste, mas vários casos de teste, e a entrada começa já com o inteiro T, que define qual é o número de casos de teste. Ok? Depois, cada linha representa um caso de teste. E cada linha de entrada vai consistir em 3 valores A, B e C, que são os valores conforme o enunciado definiu. É garantido aqui que A e B são números de 1 a 9, e C é um número de menos 8 a 18. Além disso, você tem a garantia de que esses valores A, B e C satisfazem exatamente uma das duas equações. Tudo bem? Para cada linha da entrada, para cada caso de teste na entrada, você tem que imprimir uma linha contendo ou o símbolo mais ou o símbolo menos, representando qual das duas equações é a que vale. Beleza? Enunciado claro para todo mundo? Sim? Ok. Então, agora a gente vai escrever o código. Vamos lá. O pessoal que está aqui no laboratório, vocês dizem para mim se a projeção está boa, se está legível, o que eu escrevi, o código aqui, tá? Eles trocaram o projetor, eu achei esse projetor melhor. Eu tentei aí achar um equilíbrio de iluminação que fosse legal para a gravação aqui e que fosse legal para vocês verem também a projeção, tá? Então, vocês me avisam aí se está tudo ok, beleza? Eu vou sempre escrever, e vocês também devem ter esse hábito, né, que todo código que vocês fazem para resolver um problema de algum juiz online, vocês identifiquem o nome do arquivo pelo código, pela ID daquele problema no juiz online. Isso é bom para você saber de onde veio aquele problema, né, e que problema que você está resolvendo. Esse é um problema do Codeforces, então eu vou dar o nome para ele de CF, e a ID dele lá no Codeforces deixa eu pegar aqui, 1807
E ele é o problema A. Quer dizer, o contest é o contest 1807 e esse é o problema A desse contest. Ponto CTP, porque eu vou codar em C++. O padrão aqui é todo sempre em C++. Às vezes, como é o caso agora, o código vai ser 100% C, não vai ter nada de C++, e mesmo assim a gente vai salvar como ponto CTP e submeter o código como C++. Nunca submeta código C na maratona ou em algum GIS online, sempre submete como C++, mesmo que o código seja 100% C. Tá bom? Fica a dica. Quem quiser codar em Python, pode codar em Python. Eu até recomendo, para problemas mais simples, o Python é legal. Né? Às vezes é bom você dominar as duas linguagens, C++ e Python. Agora, quem quiser codar em Java na maratona, boa sorte. É o que eu falo, né? Não recomendo Java. Se é uma competição em que o objetivo é escrever o código o mais rápido possível, você não quer escrever um código gigantesco e perder tempo, né, escrevendo todo o cabeçalho que o Java pede, ou sei lá, qualquer coisa assim. Então, não acho uma boa escolha escrever códigos em Java. Mas tem competidores muito bons no ICPC, especialmente no Mundial, que codam em Java. Então, tem aí um pessoal, acho que na China, na Rússia, que gosta de codar em Java mesmo nas finais mundiais do ICPC. Agora, com Kotlin, eu acho que esse pessoal está preferindo mais Kotlin, né? Que Kotlin aí acaba sendo uma alternativa mais interessante do que o Java para o ICPC. E nada de Kotlin. Quem quiser estudar, aprender e praticar em Kotlin, pode, tá bom? Mais gente chegando. Vou tomar água aqui. Beleza. Então, vou começar aqui. Falei, né, que esse código, prometi para vocês que ele ia ser 100% C. Dificilmente eu faço código 100% C aqui no clube. Geralmente, pelo menos o cabeçalho, eu coloco o cabeçalho do C++, ainda que não use nada da STL, né, da biblioteca padrão do C++. Mas aqui, como é o primeiro código do ano, eu vou fazer ele em 100% C, tá bom? C puro mesmo. O problema fala para a gente que a primeira coisa que a gente tem que ler é o número de casos de teste. Então, eu vou ler esse número de casos de teste com o scanf. Desse jeito aqui, né? Então, estou capturando aí o número de casos de teste, e aí eu vou ter que processar o meu programa T vezes. Li o número T de caso de teste, eu vou rodar o programa T vezes. Rodar o programa T vezes é algo que eu obtenho se eu, por exemplo, puser T menos menos dentro de um while. Tá? Isso aqui tem o efeito de tudo que tiver dentro do while vai ser rodado exatamente T vezes. Tudo bem? Para quem não conseguiu visualizar ou nunca viu isso aqui, é o costume do pessoal de maratona rodar esse tipo de coisa, porque no C, C++, o while ele continua iterando o laço enquanto o argumento é diferente de zero. Então, T é um número inteiro, que é a quantidade de vezes que você quer rodar o laço. Tudo bem? Veja que eu estou primeiro pegando o valor de T e depois decrementando. Então, o valor de T que é considerado pelo while é o valor do T antes do decremento. Então, se o meu T, por exemplo, é 5, quando ele vale 5, o while vai dar sinal verde e vai rodar o laço mais uma vez. Quando o T é 4, o while ainda vai considerar como verdadeira a condição de iteração do laço, e por mais que o T seja decrementado para 3, o valor que foi avaliado é 4, ele vai rodar o laço mais uma vez. Já foram 2 vezes que o laço foi rodado. Depois o T vale 3, isso é verdadeiro ainda, decrementa para 2, roda de volta ao laço, T é 2, é verdadeiro, decrementa para 1, roda mais uma vez o laço, com T igual a 1, T é decrementado para 0, só que o valor que é considerado ainda pelo while é o valor 1, então o laço é rodado mais uma vez. O número de vezes que o laço foi rodado foi 5, que era exatamente o valor inicial de T. Beleza? Vejam que se aqui, depois do while, eu mandar imprimir o valor de T, que valor que eu vou observar? O que vocês acham? Se eu imprimisse aqui o valor de T depois de acabar o while, que valor que sairia? Não é 0. Veja, a última vez que isso aqui é testado é quando falha, é quando o laço é quebrado. É quando T vale 0
certo? Que daí o while não deixa o laço seguir, só que mesmo assim, depois do teste, o t é decrementado. Então, se eu mandasse imprimir aqui t depois do laço, eu veria o valor menos 1. Ok? Mas assim, não importa, né? Quer dizer, importa pelo menos para você entender como laços funcionam. Então, sempre importa para alguma coisa. Mas o truque é que while t menos menos é um jeito sucinto de você escrever. Pegue essa porção de código e rode t vezes. Beleza? Bom, aí dentro de cada caso de teste, a gente tem que ler os 3 valores A, B e C. Né? Então, a gente tem aí 3 variáveis inteiras, A, B e C, que eu vou capturar aqui dentro desse while. Captura as 3 de uma vez. Scanf, %D, %D, %D. E comercial A, E comercial B, E comercial C. Dependendo, se for A mais B igual a C, eu imprimo mais. E se for A menos B igual a C, eu imprimo menos. Então, eu tenho que testar qual das duas condições vale. Posso testar com if. Se A mais B é igual a C, lembrando que igual é sempre 2 sinais de igual, né? Se A mais B é igual a C, eu imprimo o sinalzinho de mais. Super, super importante, nunca esqueçam de que toda linha da saída tem que ser finalizada. Né? Você finaliza uma linha da saída colocando um /n no final da linha. Né? Então, imprimo um sinal de mais. Se não, né, nem preciso testar se é o caso de A menos B que é igual a C, porque o enunciado do problema já me garante que quando não é uma coisa, é a outra. Então, se não é o caso de A mais B ser igual a C, é porque A menos B é que é igual a C, e aí eu imprimo menos. Beleza? E tá aí o código. Não tem mais nada aí que eu precise fazer no código para ele funcionar, e acredito que vai passar. Alguém tem algum comentário a fazer, ou percebeu que eu fiz alguma besteira, ou qualquer coisa assim? Uma dúvida, pergunta? Não? Pessoal que está online. Alguém quer perguntar alguma coisa? Por enquanto, tranquilo? Sim? Beleza, pessoal. Tranquilo por enquanto. Joia. Vou alternar aqui o modo de apresentação para a gente compilar e testar localmente. É sempre recomendado que vocês compilem e testem o código localmente, ainda que tempo seja uma coisa importante na competição, né? Tempo de você conseguir passar o problema, é isso que é avaliado, né? Se você consegue passar o problema, o critério de desempate entre você e o time que fez a mesma quantidade de problemas é quem fez os problemas que fez primeiro. Então, você tem que tentar ser o mais rápido possível, mas mais vale um balão na mão do que dois voando, né? Quer dizer, para cada problema que você faz, que você passa, você ganha um balão. Então, não adianta você se afobar e pular etapas necessárias para tentar ganhar um balão mais rápido e não ganhar um balão. Porque daí você não vai desempatar com aquela pessoa que tem 4 balões. Você vai ter que desempatar com as pessoas que têm 3 balões, que é o número de balões que você já tem. Porque você não conseguiu o 4º balão. Então, o primeiro critério é sempre o número de balões, nunca é o tempo. O desempate só é por tempo para pessoas que têm o mesmo número de balões. Tudo bem? Então, a gente quer sempre fazer as coisas do jeito certo primeiro. E, claro, uma vez que estamos fazendo do jeito certo, a gente tenta fazer o mais rápido possível. Tá legal? Então, você compilar localmente, por mais que você vá perder ali alguns segundos, e é segundos mesmo para compilar e testar localmente, evita de você fazer uma submissão que não vai resultar em aceitação, que não vai resultar em balão, e o teu time vai ser penalizado por conta disso. Né? Toda vez que você faz uma submissão e isso não vira balão, isso contabiliza uma penalidade para aquele problema, que quando você vier passar aquele problema, essa penalidade vai ser considerada no tempo. 20 minutos por submissão errada que você fez naquele problema até conseguir passar. É bastante coisa. Tá bom? Meu código está aqui.
é esse CF1807A.cpp, tem um temporário aqui que eu vou remover. Eu usei ele no começo só para ver como é que estava a resolução ali do projetor. Eu vou compilar o código com G++. Ah, mas o código é C puro. Não interessa. Compila como se fosse C++. Aí G++, não GCC. Pelo menos as flags menos wall, né, o menos WALL, que é todos os warnings possíveis, coloque, e pelo menos a flag menos O2. Ele reclamou dos scanfs, e ele sempre reclama dos scanfs. Isso sempre vai acontecer, toda vez que você compila com menos O2, você vai ver ele reclamando do valor de retorno do scanf que você não pegou. Se você não quiser ver esse warning, você pode colocar essa flag menos WNO unused result. Aí você não vai ver esses warnings chatos, mas vai perder tempo escrevendo essa flag toda. A menos que logo no começo da competição você já prepare o ambiente e coloque um alias ou uma function lá no seu BashRC para que toda vez que você escrever, por exemplo, compila C, isso já é um atalhozinho, um alias, uma function no teu BashRC que vai fazer toda a linha de compilação. Tá? É interessante, né? Você ali no começo da competição ir configurando o ambiente para as coisas ficarem cada vez mais automáticas e eficientes possível. Né? Até mesmo porque a submissão é por linha de comando também. A submissão ela é um pouco longa, você tem que aprender. Não foi? Ano passado não foi? Foi por seleção. Lá no Boca. Não sei como é que era nacional, mas aqui no BFM foi por seleção. Foi por seleção. Eu acho que na primeira fase, sim. Na primeira fase não é linha de comando, porque é o ambiente do Maratona Linux, acho que é. Talvez na final brasileira. Não sei se foi na final brasileira. Na final, eles tiraram a submissão por linha de comando. Tiraram? Só a seleção mesmo? Olha só, tem coisas no chat aqui, Raul e Fernando falando. Dá para usar make, verdade, pode também escrever makefile, muito bom. Na nacional também não foi por linha de comando, só a seleção lá no site. Eles tiraram. Bom, beleza, uma coisa mesmo para configurar no ambiente, né? Mas assim, compilação é interessante você dar uma automatizada, né? Beleza, obrigado, pessoal, valeu por atualizar aí. A gente vai aqui, a gente viu que compilou, a gente tem que testar ainda, né? Pelo menos para os valores de entrada que eles fornecem no enunciado do problema, é legal você testar o programa. Né? Ao invés de digitar todos os valores aqui no terminal, o que eu vou fazer é redirecionar a entrada padrão de um arquivo, um símbolo de menor. Né? Então, o programa vai entender que as coisas estão vindo da entrada padrão, como se tivessem sido digitadas no terminal mesmo, só que, na verdade, o sistema operacional está fazendo esse redirecionamento. Né? É o sistema operacional que está redirecionando a entrada padrão de um arquivo e não daquilo que o usuário entra no teclado. Então, eu vou vir aqui no exemplo, né, no enunciado do problema, e pegar a entrada, copiar e colar no arquivo de entrada. Aqui, então, vou executar. A saída que ele deu foi essa, que eu acho que parece com a saída esperada, né? É idêntica à saída esperada. Então, agora a gente já se sente um pouco mais seguros para fazer a submissão. Então, eu vou lá no site e vou... Opa, está acontecendo aqui. Vou escolher o arquivo. Vou chegar aqui. Para garantir que estou no código certo e não o código do ensaio. Cadê o TMP? Puxa vida, deixa eu colocar o file. Droga. TMP, beleza. Vou pegar o código que eu fiz com vocês agora. E fazer a submissão. Tem mais gente tentando entrar. Beleza. Então, aqui, o código foi aceito, deu tudo certo, ganhamos balão. Beleza? Pessoal, assim, né, fiz esse primeiro problema bem devagar, até porque eu não sei se todo mundo aqui, como é que está o nível de programação, sei que tem muito calor, sei que tem muita gente que nunca viu ainda um problema de programação competitiva, mas lembrando, né, sempre remeto vocês, e vou cada vez mais remeter vocês, à nossa jornada de iniciação,
em que todas essas coisas são faladas lá ainda mais devagar, com mais calma, né? Então, cada vez menos eu vou, as coisas muito básicas, falar delas aqui na oficina também, para a oficina não ficar demorando tanto. Né? Só porque é o primeiro dia do ano hoje, então a gente vai fazer as coisas um pouco mais devagar. Mas vocês têm aí os links de todas as horas juniores da jornada, e está todo mundo, então, super encorajado a fazer pelo menos as primeiras horas, né? Nesse início aí, no clube de programação. Tem mais gente perguntando alguma coisa? Opa! Ah, tá. Só o pessoal se cumprimentando. Tudo bem, Matheus? Seja bem-vindo. Matheus Spiazzi. Bom, chega mais aí. Vamos lá. Bom, vamos ver o próximo probleminha aqui da nossa oficina, que foi elencado. É também um probleminha aí do Codeforces. Certo. Só deixa eu dar um F5 para ele me logar aqui. Também. Olha só, esse probleminha é um pouco mais complexo, tá? Esse é um problema daqueles que o código não é difícil de fazer, né? A parte de implementar, digamos, é quase tão simples quanto o código anterior, porém, o desafio do probleminha é você ler o enunciado e entender o que é para fazer. Né? E cada vez mais, na maratona de programação, o desafio tem sido, em primeiro lugar, você ler o enunciado e resolver o problema que você tem na sua frente. Né? Resolver o problema é você saber qual é a melhor solução computacional para o problema que foi proposto. Lembrando, né, que maratona de programação e CPC são competições de programação e não competições de desenvolvimento de software ou competições de implementação de algoritmos. Né? O que a gente quer é que as pessoas saibam como, em frente a um desafio computacional, propor a melhor solução computacional dentre aquilo que foi estabelecido no enunciado. Né? Então, o que está em jogo aqui é vocês ter uma imersão em pensamento computacional, em pensamento estruturado, para saber fazer aí aquilo que o problema pede. Esse probleminha, olha só, a gente vai receber um inteiro positivo, n, por exemplo, 76543, e além disso, a gente vai receber um dígito adicional. Né? Um dígito é um número de 0 a 9. Tudo bem? Aqui no exemplo, a gente vai receber o dígito 4. Então, deixa eu pegar esse exemplo e colocar aqui na lousa. 76543. E o nosso dígito adicional é o dígito 4. O que a gente quer fazer? A gente quer inserir esse novo dígito em alguma posição no número n. Essa alguma posição pode ser qualquer um dos lugares que eu marquei aqui na lousa. Antes do 7, entre o 7 e o 6, etc., entre o 4 e o 3 e até mesmo depois do 3. Só que você tem que descobrir qual que é o lugar em que, se você inserir o dígito D naquele lugar, o número obtido vai ser o maior possível. Então, por exemplo, se eu coloco o dígito 4 antes do 7, o número obtido vai ser 476,543. Tudo bem? Agora, se eu colocar esse dígito 4 entre o 7 e o 6, o número obtido vai ser 746,543. Percebam que este número aqui, o segundo, é maior que o primeiro. E ainda assim não é o maior número que é possível obter com a inserção do dígito 4. Qual que seria aí o melhor lugar para colocar o dígito 4 de modo a maximizar o número obtido? Quem pode falar para mim aí? Do lado do outro 4, né? E aí, tanto faz entre o 5 e o 4, ou entre o 4 e o 3. Tá? Beleza, então, colocando lá, o número obtido vai ser 765,443, né? O maior número possível. Beleza? Tá. E se o número fosse 765,45?
continuaria valendo que o melhor lugar para colocar esse 4 é do lado desse 4? Não. Agora o melhor lugar para colocar o 4 é onde? No final, né? Se eu puser no final, eu vou maximizar o número obtido. Alguém conseguiu perceber aí um padrão para onde é o melhor lugar para colocar o dígito D para maximizar o número obtido? E aí? Quem quer falar? Quem que está presente que quer falar ou quem que está online que quer falar aí? Qual que é a solução do problema? Como é que eu descubro onde colocar o dígito D? Pode falar, Thiago. Assim que aparecer um número menor do que o dígito, aquele é o lugar de colocar o dígito. Faz sentido isso para vocês? Né, veja, o meu dígito é 4. Então, o número que eu estou lendo, da esquerda para a direita, já está considerando aí, né, os números nas posições mais significativas, da posição mais significativa para 4. Então, se eu tenho um 7 nessa posição, por que diabos eu vou trocar esse 7 nessa posição por um 4? Tudo bem? E abaixar o número, sendo que eu posso ficar com 7. Se o próximo número é 6, por que eu vou trocar esse 6 por um 4? 6 é maior, fica com 6. Se eu tenho um 5, deixa o 5 lá, ele é maior que o 4. Se eu tenho um 4, eu poderia ser tentado a colocar o meu 4 aqui. O problema é que isso me ferraria caso viesse depois esse 4 um número maior, como é o caso do exemplo que eu coloquei, que vem um 5 depois. Então, você já tem aquele 4 ali, deixa quieto, não coloca um novo 4 e continua varrendo. Só coloca o teu 4 quando você encontrar um número realmente menor. Quando tiver um 3, por exemplo. E aí você colocando um 4 no lugar desse 3, na prática o que está acontecendo é que aquela potência de 10, que está sendo multiplicada aqui por esse dígito, aqui no caso seria 10 na 1, né? Eu vou ganhar trocando o 3 por um 4, beleza? E aquilo que está vindo depois, como o 3 é menor que o 4, eu tenho a garantia de que, tudo bem, por mais que aqui, né, eu pudesse ter alguma coisa que fosse maior, imagina que depois do 3 você tem um 7, mas não tem problema. Né? Tudo que vier aqui, o que eu perder dessa posição até o final, ainda assim vai compensar no que eu ganhei aqui. Né? Porque eu sei que uma potência de 10 sempre vai ser maior do que o maior número que eu consigo representar pelos dígitos depois. Beleza? 10 ao cubo é maior do que 999, que é o maior número com 3 dígitos que eu consigo representar. Beleza? Então, essa estratégia que a gente chama de gulosa, né, de você tentar fazer a melhor escolha que você pode localmente, acreditando que isso vai te dar o ótimo global, né, essa propriedade que alguns problemas têm, de que você fazer a decisão ótima local, isso te leva ao ótimo global, é uma propriedade que esse problema em particular tem também. A gente olha apenas localmente, tenta ser guloso localmente, e nesse caso, nesse problema, funciona, né? A gente consegue garantir que o número sendo construído é o máximo possível. Beleza? Então, aqui está resolvido o problema do ponto de vista matemático, né? A gente já tem a solução computacional do problema, agora é só implementar. Às vezes, implementar uma solução que você fez no papel também é um inferno. Né? Não é o caso desse problema, em que implementar é muito simples. Nas competições de programação, tem as duas coisas. Tem resolver o problema no papel, e conceber a solução computacional que você tem que implementar, e ainda implementar. Às vezes, implementar é a parte fácil, às vezes não. Às vezes implementar é que a parte difícil e a solução no papel é fácil, e às vezes as duas coisas são muito difíceis. Então, a gente tem aí que ser bom nas duas coisas, ou pelo menos garantir que o teu time tem gente boa nas duas coisas. Né? Tem, às vezes, um time em que alguém é mais de conceber as soluções
melhor que o outro, e o outro coda melhor, então o time tem que saber aí também, conhecer, né, as habilidades em que cada um do time é melhor, e usar isso em seu favor, tá bom? Mas, claro, né, se todo mundo puder tentar ser o melhor possível em tudo, isso é uma coisa boa também, né? E assim o time fica cada vez, especialmente no começo da prova, em que tudo ainda é uma correria, né, aquela caça de problemas fáceis, etc., você consegue garantir que você tem 3 pessoas diferentes trabalhando em 3 problemas diferentes, e que se revezam no uso da máquina para implementar uma solução. Então, as 5 horas de prova, na verdade, viram 15 horas de prova, e a chance de você fazer mais balões é muito maior. É claro que depois de um certo tempo é legal você ter 2 pessoas, e às vezes até 3 pessoas concentradas no único problema para tentar conquistar ainda mais um balão. Tá bom? Alguma dúvida, pergunta sobre a solução, sobre o que a gente esboçou na lousa ali? Não? Então, vamos implementar, né? Ih, travou aqui, o que está acontecendo? Ah, tem que clicar 2 vezes. Poxa. Beleza. Certo. Tá. A gente vai chamar esse código, esse arquivo, essa barra na minha frente aqui, CF1811, eu acho. Vou pegar aqui. 18.1a. Já vou começar com o cabeçalho de C++ mesmo. Não vou usar nada do C++, eu acho, mas já vou deixar o cabeçalho ali, né? Que inclui toda a STL de C++, é o único include que eu faço, isso já inclui tudo que eu preciso, né? Já defino o espaço de nome, botei a função main, já coloco lá o return 0, final, e pronto. Isso aqui é o padrão de um código em C++, agora a gente vai começar a implementar. Eu vou fazer o seguinte, eu não mostrei para vocês, mas o enunciado do problema fala que esse número n que a gente vai ler, ele é bem grande, na verdade. Ele pode ter até 200 mil dígitos. Então, não é um número que a gente consiga guardar no int, por exemplo. Né? Um int a gente consegue guardar números de 9 dígitos, não de 200 mil. Tudo bem? Então, a ideia é de como é que você vai ler um número inteiro de 200 mil dígitos. A ideia é não ler como um número inteiro, ler como uma string, por exemplo. Tá? Então, eu vou chamar essa string de S com 200 mil posições. Para estruturas grandes, assim, né, para arrays estáticos grandes que você quer inicializar no seu programa, a gente recomenda não fazer isso dentro de uma função. Né? Faça isso globalmente, que é melhor. E evita também usar constantes assim. Às vezes é mais interessante você colocar um max, por exemplo, e definir que max é 200 mil. 2 vezes 10 na quinta. Às vezes você olha para esse 200 mil, esse 2 com 5 zeros, e esses zeros começam a se embaralhar, e você, ao invés de digitar 5 zeros, você digita 4 zeros e conta 5. E aí você submete. A princípio, o teu código está funcionando, porque para tudo que você conseguiu testar localmente, ele está funcionando. Só que para a entrada lá do juiz, em que o número de fato tem 200 mil dígitos, o teu código dá falha de segmentação, porque ele quer acessar posições inválidas de memória. E aí você nem não consegue entender por que teu código não está funcionando. Né? Para esse tipo de situação, eu vou colocar aqui um número que é um pouquinho maior que 200 mil, mas ainda assim da mesma ordem de grandeza, que vai ser o 2, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Eu coloco aqui os dígitos, contando a quantidade de zeros. Então, isso é um número da mesma ordem de grandeza que 200 mil, então não vai comprometer um estouro de memória, mas um pouquinho maior, né? E ainda me permite contar os zeros corretamente. Tá bom? Beleza?
Então, vou ler o número sempre nessa string S. A primeira coisa que eu vou ler da entrada, a gente não viu a descrição da entrada, né? Eu pulei essa parte. Mas eu falo agora, enquanto eu vou codando, tá? A primeira coisa que a gente vai ler da entrada é o inteiro T, que é o número de casos de teste. Bem? A gente vai rodar o nosso programa T vezes. E aí, a cada vez que a gente rodar, a gente vai ler, na primeira linha da entrada, duas coisas. O número de dígitos do número grandão, né? Esse número de dígitos, a descrição da entrada chama de N, o que é um pouco... Ah, não, é N mesmo. É que eu, na lousa, ali tinha escrito que N era o númerozão, né? E o enunciado do problema fala que N é o número de dígitos do número N. Então, eu errei aí. Eu fui infeliz na escolha de variáveis para fazer a apresentação do problema para vocês. Vocês me perdoam. Então, N vai ser o número de dígitos do número, tá bom? E não o número em si. O número em si está nessa string S. Beleza? Então, eu vou ter aí o inteiro N e o inteiro D, que são o número de dígitos do número que eu vou guardar em S, e D é o dígito que eu vou usar para fazer a substituição. Agora, vamos pensar, né? Os dígitos do número S, eles vão estar guardados em S como caracteres, não como valores numéricos. Bom, caracteres são valores numéricos, né? Mas, sei lá, se o número é, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, o valor que vai estar lá na posição 0 da string S não vai ser o valor 1, vai ser o valor caractere 1. Tudo bem? E caractere 1 é 49, não é 1. Beleza? Então, é interessante que esse dígito que a gente vai querer usar para comparar com os dígitos de S também seja um caractere, e não um inteiro. Né? Que ele seja lido como o caractere, que é o dígito, e não como um valor, não como o valor do dígito. Tudo bem? Então, eu vou até declarar ele como char, porque eu vou ler aqui o inteiro N em %D, e vou ler o char D como %C, que é o dígito que eu quero usar para comparar com cada um dos dígitos do número que está gravado em S. E comercial N, E comercial D. Pessoal, até aqui alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Tudo bem? Causou estranheza eu declarar as variáveis aqui dentro do bloco? Não? Para quem aí nunca viu um código C++, a gente pode fazer isso. Eu sei que C ANSI não pode. Mas C ANSI você é obrigado a declarar no começo da função. C++, tudo bem, você pode declarar dentro no início do bloco e tá tranquilo. Tá bom? Agora que eu já tenho lidos o número N e o caractere D, eu posso ler a string S. Eu vou ler, inclusive, no próprio scanf aqui. A string S eu não coloco em comercial no scanf, né? Quando você vai ler uma string, você passa só o nome da string, porque isso já é, né, um ponteiro para a primeira posição da string. Então, só S é um ponteiro para a primeira posição da string, então é só esse que eu passo sem comercial. Tudo bem? Ok, capturei a entrada. Agora, o que eu preciso fazer é implementar a solução que a gente discutiu aí na lousa. A gente vai varrer a string posição a posição, decidindo onde que é o melhor lugar de colocar o inteiro D. Toda vez que a gente leu uma posição e que não é a hora ainda de colocar D ali, eu já vou imprimir o valor do dígito naquela posição. Por quê? Fisicamente, eu não preciso deslocar toda a string S para a direita, para inserir, de fato, o dígito D. Eu posso ir imprimindo os dígitos da string S, enquanto eu decido que não é a hora ainda de colocar o dígito D. Quando for a hora de colocar o dígito D, eu imprimo o dígito D, e depois eu continuo imprimindo S. Né? O que aconteceu na prática é eu não inseri o dígito D na string S, fisicamente. Não precisei fazer isso, eu não preciso imprimir. Né? Para quem vai avaliar a saída, não faz diferença se eu coloquei lá no array e depois imprimi o array inteiro, ou se eu fui um pouquinho malandro e imprimi uma parte do array
botei lá o dígito D no meio e continuei imprimindo o mesmo array, sem modificá-lo. Tudo bem? Malandragem é importante na máquina de programação. Tá? As gambiarrinhas que a gente adora fazer, e aqui não é diferente. Então, eu vou pegar, percorrer a string S posição a posição. Tá, tudo bem. Enquanto eu não encontro o /0 da string S e mais. Esse é um jeito de você percorrer strings, por exemplo. Tá? Você percorre posição a posição até encontrar o /0. /0 tem valor 0. Então, você pode colocar isso como condição de um laço para poder fazer a testagem e continuar rodando o laço ou não. Só que, além de verificar se o caractere, se a string acabou ou não, que é o que eu estou fazendo ali, né? Eu estou verificando se a string acabou ou não. Eu vou também verificar se o dígito na posição I é maior ou igual que o dígito D. Porque enquanto for maior ou igual que o dígito D, não é a hora ainda de colocar o dígito D na string. Então, enquanto a string ainda não acabou, e o dígito na posição I da string não é maior ou igual que o dígito D, eu vou imprimir o iésimo dígito da string. Vou lá imprimir o SI. Como é só um printf de um caractere, podia colocar um char também, né? Mais sucinto aqui. É só um caractere, vou usar char. Mas podia ser printf por exemplo C também. Tá tudo bem. Beleza. Veja que esse laço aqui vai ser quebrado. Como a condição do laço é um E, o laço vai ser quebrado quando uma das duas condições não vale mais. Né? Pode ser quando a string acabou, ou quando o caractere na posição I é menor do que D. Tudo bem? Veja que nas duas situações eu vou imprimir o caractere D. Eu vou imprimir o dígito D. Nas duas situações, eu imprimo D, e aí tenho que continuar imprimindo a string S se sobrou alguma coisa dela. Né? Eu sei que o I, a variável I, ela foi incrementada até essa condição ser quebrada. Ela continua lá com o valor da posição onde foi inserido D. Né? Mas, claro, para isso acontecer, eu não posso ter instanciado aqui o I dentro do for. Né? E daí o I só vai valer dentro do for. Eu tenho que fazer a instanciação do I aqui em cima, para eu poder continuar varrendo a string S. Então, eu vou pegar um for, não vou inicializar nada, o primeiro membro do for vai ser vazio, e aí eu vou continuar percorrendo a string S, enquanto o dígito na posição I da string não é 0, enquanto a string não acaba. E enquanto a string não acaba, o char SI. Depois que eu imprimir tudo que eu tenho que imprimir, caractere por caractere, dígito a dígito, eu também vou colocar um /n. Né? Lembrando que toda linha, a saída tem que ser finalizada. Beleza? Tudo bem? Ok? Alguma coisa aí precisa de uma explicação com mais calma, com mais detalhes? Tudo certo? O pessoal que está online, tudo tranquilo? O pessoal deu ok lá. Valeu, Raul. Mais alguém? Não? Beleza, então. Vamos continuar, então. Alguém viu alguma besteira que eu fiz no código? Ou quer fazer algum comentário? Não? Então, a gente vai compilar e testar. Ups. Terceiro. Espera. Tem coisa errada. Primeira oficina, eu ainda estou batendo no setup, né? Tá tudo bem. Pronto. Agora foi.
Aqui está o código. Bom, o código está aqui está o terminal. Beleza. Então, esse é o 1811A. Ué, travou o compilador. Olha que legal. Compilou. A gente vai testar com a entrada que eles fornecem lá na descrição do problema. Tá? Vou abrir aqui o arquivo. Horário. Traz height. Copiei a entrada lá da descrição do problema. E agora eu vou executar aqui no terminal. Deixa eu ver se os valores batem. Batendo o olho mesmo, né? Ups. E... Estou perdido, gente. Desculpa. Vamos lá. É a miopia. Ok. Então, a princípio, está batendo, né? Nos lugares onde ele colocou o dígito, ó, 544. Parece que está tudo ok. Vamos fazer a submissão. Código aqui. Muito bem. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida, pergunta? Não? Vamos, então, para o último problema da oficina de hoje. Fique à vontade, Thalita. Sempre um prazer aí. Eu queria deixar alguns dos votos que a gente levou para... Uau! Legal! Pessoal, olha só que bacana. Então... Eu só não tenho para deixar de levar para o seu também. Sim, então... Aqui, quem aceita aí um botão da galera aí? Pode pegar mais de um também. Legal, legal. Obrigado. Que a gente fez para a galera. Que legal, pessoal. Obrigado, Thalita. Obrigado. Você foi. Obrigado, obrigado. E quando quiser voltar aí, por favor, sempre bem-vinda. Obrigadão. Obrigadão. Tchau, tchau. Legal. Bom, pessoal, vamos caminhando aí para o último problema da oficina, né? Depois a gente vai ter um tempão aí para vocês botarem a mão na massa e praticarem e treinarem, né? Com o treino que foi preparado e tentar passar problema, ganhar balão, etc. Inclusive, eu vou ver depois com a chefia do departamento se para as próximas semanas eu consigo trazer café aqui para a oficina, né? Se eles permitem, que a princípio não pode, né, comer nem beber nada no laboratório, mas se eu conseguir aqui na primeira mesa, que não tem nada eletrônico, que possa ser um problema, deixar um cafezinho pode ser legal, né? Então vamos negociar, tá bom? Porque a ideia é que vocês fiquem o máximo possível, né? Apesar de 9h30 ser um horário tarde, mas o quanto você puder ficar aqui treinando, praticando, vale a pena. É a ideia. Então a gente vai aqui para o último problema. Ele também é muito simples, tá? Mas já é um problema que pede um pouquinho mais de raciocínio, um pouquinho mais de elaboração na hora de pensar a solução do problema. É o tipo do problema que talvez, se aparecesse numa prova, quem sabe você não ia conseguir resolver na prova, e depois você ia sair da prova, depois das 5 horas, em que você ficou pensando nesse problema durante as 5 horas, vendo todo mundo fazendo o balão desse problema e você não, e aí você sai da prova, conversa com um colega seu que conseguiu aquele problema, ele te fala como ele fez e você lamenta amargamente por não ter conseguido pensar numa solução tão óbvia. Mas assim, né, por que esse tipo de coisa acontece? Acontece porque o teu amigo é mais crânio, ou ele é mais inteligente, ou ele é melhor que você? Não. O que faz muita diferença, na verdade, é tempo de preparo.
é o quanto você consegue imergir em pensamento computacional, né? O que importa é a bagagem de todos os problemas que você já conseguiu resolver e que faz com que o teu cérebro fique cada vez mais condicionado a pensar na solução certa quando se depara com um problema. Tudo bem? Aqui nesse problema, olha lá, eu vou começar pela descrição da entrada, tá? Cada entrada é um inteiro de, no máximo, 12 dígitos. É um inteiro K positivo e não maior do que 10 na 12. Beleza? E aí, o que acontece é que esse inteiro K, ele indexa uma sequência numérica que é definida no enunciado da questão. Essa sequência numérica é a sequência dos números vivos. Números vivos são números que não contêm o dígito 4. Porque 4, em japonês, se eu não me engano, significa morte. Eu não sabia disso, eu não falo japonês, mas de acordo aí com a descrição do problema, 4 em japonês se pronuncia ou é lido tal como morte. E aí, se a gente pegar todos os números inteiros e colocar eles em sequência, os que não contêm o dígito 4, isso dá uma sequência numérica, indexada a partir de 1. Então, o 1º termo dessa sequência é o número 1, o termo na posição 2 é 2, na posição 3 é 3, o termo na posição 4 é 5, o termo na posição 6, 5 é 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ó, o termo na posição 13 é o 15 e assim por diante. Beleza? A gente pula todos os números que tem o dígito 4 para formar a sequência. E o problema é, dado esse inteiro K, a gente tem que saber qual é o termo na posição K. Joia? Beleza? Soluções. Primeiro, né? Qual seria a solução mais óbvia e mais ingênua possível? Seria você gerar essa sequência número a número. Quer dizer, faz um for que começa em 1 e vai até K, vai subindo esse for, e para cada número que você gera, você verifica se tem um 4 lá ou não. Se tem um 4, você descarta o número e pega o próximo. E assim você vai gerando a sequência. Tudo bem? Qual que é o problema? O problema é que o teu K pode ser tão grande quanto 10 na 12. E você querer executar o número de operações proporcional a 10 na 12, considerando aí que a gente executa cerca de 3 vezes 10 na sétima, ou 10 na oitava, às vezes, dependendo da situação. Quer dizer, esse aqui é o número aproximado de operações por segundo que a gente consegue realizar. O time limit do problema é 1 segundo. Então, a gente ia precisar de cerca de 10 na quarta segundos, né? Porque 10 na quarta é 10 na 12 sobre 10 na oitava. Beleza? A gente ia precisar de 10 na quarta segundos para poder implementar a solução. No mínimo. Isso que eu não estou considerando o tempo de você gerar cada número e verificar se tem um 4 lá dentro. Né? De percorrer os dígitos do número e verificar se tem um 4 lá dentro. Pelo menos, quer dizer, pelo menos 10.000 vezes o teu código é mais lento do que o código da solução esperada. Então, isso já traz para a gente uma certa reflexão, que é a importância de você pensar a computação do jeito certo, e de você fazer análise de algoritmos, de você entender qual é a complexidade da solução que você concebeu. Porque a gente não está falando de, o código vai ser mais rápido porque aquilo que ele faria em 3 segundos vai fazer em 1 segundo. Aqui não é comparar o 1 segundo com 3 segundos ou o 1 segundo com 5 segundos. Aqui a gente está falando de a ordem de grandeza de uma solução ser 4 ordens de grandeza maior do que a solução esperada. O seu código ser 10.000 vezes mais lento do que o código esperado. É muita coisa. Né? E geralmente,
com ordens de grandeza assim, né, que se separam muito, é que a gente está realmente interessado aí quando faz análise de algoritmos e quando cobra esse tipo de conteúdo em programação predictiva. Né? Aqui a gente precisa de uma solução que não seja linear em K, né? Que a nossa solução não seja proporcional a K. A gente precisa de algum jeito de pegar esse K e rapidinho, né, num tempo ali muito menor do que K, num tempo que não é linearmente proporcional a K, saber quem é o késimo termo da sequência. Beleza? Alguma ideia? Alguma sugestão aí de como resolver esse problema? Alguém que já chegou mais preparado aí para a oficina, que já leu o enunciado do problema antes, ou que conhecia o problema? Como é que eu descubro qual é o késimo número inteiro que não contém 4 como um dígito na base 10? Alguma ideia? Pode ser ideias, tá? Mesmo que sejam bem fora, assim. Não tem problema. A gente quer que o clube seja cada vez mais um clube. Então, que as pessoas falem meio que sem medo de pagar mico. Não tem problema. O que acontece aqui, fica aqui. Que vai para o YouTube também, mas tá tudo bem. Não? É isso aí. Matou a charada do problema. Não sei se alguém online aí teria uma outra ideia. Não sei se vocês ouviram o que o Thiago falou, mas alguém tem uma outra ideia aí? Só que tá online? Não? Pessoal, o que o Thiago falou é que se você está excluindo o dígito 4, é como se os números que viessem na base 9. É como se você não tivesse mais, e na verdade você não tem mais 10 dígitos disponíveis. Você tem 9 dígitos disponíveis. A única diferença é que os dígitos na base 9 seriam os números de 0 a 8. E aqui eles vão ser os números de 0 a 3 e depois de 5 a 9. Mas é a mesma coisa, tudo bem? O número que eu representaria... O número que eu representaria como 3, 4, 4 na base 9, eu agora vou representar ele como 3, 5, 5 nessa minha base estranha, né? Quer dizer, é um sistema de representação numérica em que os dígitos são os valores 0, 1, 2, 3, 5... Opa, travou aqui. Ixi, travou? Era. Eu acho que foi só o Krita que travou. Será que foi o aqui que travou? É só o Krita. Deixa eu esperar um pouquinho. Só o Krita, então a gente aborta o Krita, não tem problema. Pior que eu estou sem mouse, aparentemente. Espera aí. Alex Kill. Beleza. Estava indo tudo bem. Meu computador sempre adora trollar as oficinas, né? Beleza. Foi. Deixa eu abrir de volta aqui. Mas é como se fosse um número na base 9, só que os dígitos são os números de 0 a 3 e depois de 5 em diante. Tudo bem? Eu já mandei encerrar. Esquece o Krita, vai. Vamos se virar aqui no próprio... aqui no próprio Force. Então, a gente tem, é como se tivesse os números 1, 2, 3, 4. Esse é o número 4. Só que está representado como 5. Porque a gente mapeou os dígitos de 4 a 8 na base 9. E a gente mapeou esses dígitos para 5 a 9. Tudo bem? Então, esse aqui é o número 4, esse é o número 5, esse é o número 6, esse é o número 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse aqui é o 13, né? É o número na posição 13, e assim por diante.
Tudo bem? Aqui, na verdade, eu li, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui é o número 9, né? Porque é 1, 0, 10, 11, 12, né? Porque é 9 mais 3, 9 mais 4, porque o 5 é o 4, então esse número 9 mais 4, ele é o 13. Esse aqui é o número 9 mais 5, que é 14, e assim por diante. Beleza? Então, se você considerar os números na base 9, só que imprimi-los nesse mapeamento diferenciado, você vai ter exatamente a sequência numérica. Ok? Deu para entender mais ou menos a ótica? Então, é só você pegar o K e converter para a base 9. Pega a posição, converte para a base 9, e aí, na hora de imprimir o número na base 9, você, todos os dígitos que são de 4 para frente, você soma 1. Beleza? Ficou clara a solução? A ideia? Beleza? Então, vamos implementar. Não sei se tem aqui algum lixo. Não. Tudo bem. O pessoal que está online, ficou clara a solução? Sim. Beleza, então. Obrigado, pessoal. Ok. Vou alternar o modo de apresentação. Esse é o CF 1811E. E a gente vai, então, começar o nosso código como um código de C++. Cada linha da entrada vai consistir no inteiro N, no inteiro K, desculpa, ao que o késimo termo da sequência é o que a gente vai printar. Lembrando que, de acordo com a descrição do problema, o K pode ser tão grande quanto 10 na 12. E o número tão grande quanto 10 na 12 não cabe no int. A int vai até 10 na nona, 2 vezes 10 na nona, né, que é 2 na 31. Então, a gente precisa declarar o K como long, né? Vou declarar como LL, definindo aqui em cima que LL é long. A primeira coisa que a gente vai ler na entrada, na verdade, é o número de casos de teste, a quantidade de casos de teste. E aí, eu vou rodar o programa tantas vezes quantas for o número de casos de teste. Para cada caso de teste, eu vou ler o inteiro K. Para ler long é LLD. E aí, eu vou converter o número K para a base 9, né, escrevendo a representação de K na base 9 no vetor, no array. Eu vou deixar esse array aqui global. Pode ser int, né, porque são dígitos de 0 a 8 que vão para posições do array. E, sei lá, 30 posições acho que deve ser suficiente. Para números de até 12 dígitos na base 10, na base 9, 30 deve ser suficiente, né? E também é muito pouco espaço, a gente não precisa se preocupar em estar desperdiçando aqui, possivelmente, muitas posições, e também nem precisa perder tempo para fazer a conta quanto seria 12 vezes log de 10 na base 9, né? Que seria aí o número de dígitos que você ia precisar para representar o número na base 9. Né? Não perde tempo com isso, bota o número ali que você sabe que aguenta, chuta para a barraca e vamos embora. Beleza? Aí eu vou chamar uma função que eu vou chamar aqui de toBase9, né, que recebe um inteiro, K, e escreve a representação de K na base 9 no array A global. A vantagem de colocar o array A global aqui é que eu não preciso passar também o array A. Né, esse tipo de coisa super comum aí do dia a dia nosso em programação mais profissional, né, tanto na academia quanto em empresas, né, de você não usar variáveis globais,
de você fazer as passagens dos parâmetros tudo certinho. Em programação competitiva, a gente não precisa se preocupar tanto com isso, né? Porque os códigos de programação competitiva são códigos que estão todos contidos num único arquivo e que são desenvolvidos por aquela pessoa que tem uma única finalidade, que é ganhar um balão, e o código depois morre. Você não vai ter que fazer manutenção no código, não é um software que você está desenvolvendo, né? É um programa que é uma solução para um problema de programação competitiva, tudo bem? Então, você pode usar para globais tranquilamente, sem problema nenhum. Tá? Não tem nada contra uma estrutura global que você deixe visível para todo mundo e acesse ela e faça coisas nela e está tudo certo. Tá bom? Então, aqui essa função toBase9 vai escrever a codificação na base 9 do array, do inteiro K, e vai escrever isso lá no array A, e depois eu só preciso imprimir esse array. Lembrando que na hora que eu vou imprimir esse array, toda vez que eu encontro um dígito que é pelo menos 4, eu tenho que somar 1. Ok? Para quem já brincou um pouquinho de programar esse negócio de conversão de bases, sabe que os primeiros dígitos que a gente tira no processo sempre são os menos significativos, né? Como é que eu vou pegar um número, por exemplo, sei lá, 165? Né? Como é que eu vou converter isso para base 9? A primeira coisa que eu vou fazer é tirar o resto da divisão de 165 por 9. E, bom, eu sei que 165 por 9, eu sou muito péssimo em conta com número, então vocês me ajudam aí. Isso aqui deve dar... E aí? 165 por 9. Se ninguém fala, eu vou abrir a calculadora. Vai lá. Já abri a calculadora, desculpa. Até porque quando eu estou dando aula, eu não penso. Eu estou concentrado em explicar as coisas, não em fazer. Então, deixa eu abrir aqui a calculadora. E 165 por 9, quociente dá 18. Quociente dá 18. E o resto... 18. 9 menos 165. O resto dá 3. Então, eu sei que o primeiro dígito que eu tirar vai ser o 3, que é o menos significativo. Tá bem? Então, 3 vai para a posição 0 do array, que é o primeiro dígito que eu vou tirar. Aí agora eu vou pegar o 18, e eu sei que 18 na base 9, 18 por 9 é 2, né? Dá resto 0. Então, 165 na base 9 é 203, né? Que é justamente... Ups. Vou pegar aqui 2 vezes 9 ao quadrado, mais 0 vezes 9, mais 3. Isso dá justamente 165. Beleza? Então, quer dizer que aqui... Deixa eu tentar fechar essa instância do terminal. Aqui eu escrevi o número K na base 9 no array A de trás para frente, né? Então, eu vou ter que ter uma variável que controla aí o tamanho do array A, o tamanho útil dele, né? Qual que foi a última posição utilizada, tudo bem? Vou chamar essa variável de aSize. E aí eu sei que os dígitos vão das posições de 0 até aSize menos 1. Beleza? Então, vou fazer um for i começando em aSize menos 1, enquanto i maior ou igual que 0, i menos menos, e aí, para cada elemento na posição i do array, eu vou lá e imprimo o elemento. Mas com cuidado, né? Porque se esse elemento aí for pelo menos 4, eu sei que tem que somar 1. Então, o que eu vou fazer é testar. Aí é pelo menos 4? Se é, o que eu imprimo não é o AI, é AI mais 1. Se não, o que eu imprimo é o AI. Botei um ternário aqui dentro do printf porque eu gosto muito de ternários, desculpa. Você não precisa usar ternário, você pode usar um if,
tudo bem. Eu me cocei muito pro primeiro código lá que a gente fez hoje, não fazer com ternário, aquele if. A gente fez agora há pouco, vou até mostrar, né? Mas esse printf que eu queria muito ter feito com ternário. Mas era o primeiro código do ano, assim, eu não vou fazer com ternário. Né? Porque, tipicamente, para quem já me conhece, eu teria escrito algo como imprima um caractere. Qual caractere? Bom, A mais B é C, se é, então é o caractere mais. Se não, meu Deus, é o caractere menos. Né? Então, mas eu não quis aí usar ternário logo de cara, mas agora chega, né? Então aqui eu vou me permitir usar ternário e fico feliz. Beleza? Então eu vou imprimir aí o AI mais 1, ou então o AI, dependendo se AI é pelo menos 4 ou no máximo 3. Beleza? Falta a gente implementar a função toBase9. Antes, só perguntando aí, alguma dúvida em relação à função main? Não? Para quem está acompanhando online, alguma dúvida em relação à função main? Tem coisa no chat? Não, beleza, tudo certo. Opa, Raul sugeriu o SQLDraw.com quando o Krita morrer. Obrigado, Raul. Boa. Vou anotar isso em algum lugar. Bom, isso aqui depois vai ficar no meu drive lá. Eu vou anotar e usar quando o Krita morrer. Obrigado, Raul. Valeu. Então, vamos lá implementar a função toBase9. Nenhum segredo também, né, em relação a ela, porque é só um códigozinho para converter o número para uma base. Então, a gente começa o assize como 0, né? A gente vai começar a preencher o array A desde a posição 0 dele, e cada dígito que a gente extrai do número K, a gente incrementa esse assize. Grava ele lá no array A e incrementa o assize. Eu sei que tem dígitos para eu extrair do inteiro K, enquanto K não é 0. O K é 0, acabou, já não tenho mais dígitos para serem extraídos. Isso sempre funciona, exceto quando o K que eu passo para a função é 0. E daí ele não extrai nada. Mas tudo bem, porque o problema garante que não acontece o caso de K ser 0. A contagem das posições na sequência começa em 1, então eu tenho garantia de que K é positivo. Mas, assim, esse código funciona para esse programa. Né? Para um programa em que seria simplesmente, converte um número para a base 9, você teria que fazer um if aqui, antes desse while, verificando se K é 0. E se K é 0, o que vai fazer é colocar na posição 0 o dígito 0 e definir o assize como 1. Mas tem que tratar a parte, o caso do K igual a 0, senão você vai ficar com um vetor vazio para o caso do K igual a 0. Tudo bem? Aliás, pensando em alguém que queira utilizar esse código depois para outras coisas, eu vou inclusive deixar esse. Né? No caso desse programa, não precisa, vou até deixar um comentário, unnecessary, mas para outros programas pode ser interessante você tratar o caso do K igual a 0. Bom, mas se o K não é 0, eu vou entrar num laço e a cada iteração do laço eu extraio mais um dígito do K na base 9. Então, eu vou colocar na posição, a última posição do vetor, quer dizer, na última posição inútil, né? Que é a posição assize, que é a partir dali que não tenho dados no vetor, tudo bem? Eu vou colocar ali o resto da divisão de K por 9 e já vou incrementar também o valor de assize, para ser que ganhei um valor a mais no vetor e estou pronto para a próxima iteração para receber mais um valor. Beleza? E sempre que eu fizer isso, eu vou atualizar o meu K e substituir o valor de K pelo quociente da divisão de K por 9. Bem? Então, K div recebe 9 é a mesma coisa, né? Que K recebe K dividido por 9. Quociente da divisão, da divisão inteira.
explicar de novo a linha anterior? Claro. Isso aqui é um jeito da gente... Tem um array estático, que foi alocado estaticamente, então eu já tenho todas as posições de memória. Mas uma porção do array é inútil, e eu tenho apenas uma porção útil que vai sendo incrementada. Uma porção útil onde eu vou gravando valores. Então, para controlar qual é a porção útil do array, eu tenho essa variável aqui, que eu estou chamando de assize. Bem? Então, inicialmente, esse assize começa com 0. Quer dizer, é como se o tamanho do vetor fosse 0. O vetor estivesse vazio, porque a porção útil dele é vazia. E aí, toda vez que eu quero incluir um valor nesse vetor, eu faço isso aqui, um valor val, eu utilizo essa linha. Por quê? Quer dizer, imagina o meu array lá, tem as posições dele, e no momento não tem nenhuma posição útil. Então, quer dizer, 0 marca o tamanho do array, e marca também a posição onde eu devo inserir o novo elemento do array. Então, se eu quero inserir val no array, eu sei que eu tenho que inserir val justamente na posição assize. E incrementar o assize para ele passar a valer 1. Então, agora eu tenho um valor inserido no array, esse valor está na posição 0, as posições úteis do array vão de 0 a 0, né? As posições úteis do array sempre vão de 0 até a size menos 1. Tudo bem? E a posição assize é justamente a posição onde eu devo inserir um novo valor quando o novo valor for entrar no vetor. E aí, quando entra o valor, nessa posição assize, eu incremento o tamanho do vetor, o tamanho útil do vetor, né? Veja que o incremento ele é realizado depois de eu inserir o valor. Então, eu primeiro, sei lá, tenho um elemento no vetor, eu vou inserir mais um valor 2 aqui. Então, o valor 2 entra na posição 1, que é o tamanho atual do vetor, e aí eu incremento o tamanho do vetor para 2. Mais alguém? Diga, Thiago. O K, aqui, olha só, né? Eu declarei o K como long na função main, passei ele para a função, e aqui na função estou recebendo int. Não pode, né? Tem que receber long, senão vai dar ruim. Valeu, Thiago. Mais alguém? Não? Beleza. Então, a gente vai aqui... bom, é isso. Né? Não tem mais nada para fazer no código. Vamos compilar e testar. O problema foi que deixei esse cara com o tamanho do outro. Estão trabalhando. Eu preciso compilar. Compilar, compilou. E agora eu vou pegar aí a entrada do exemplo do problema lá no Forces. Barra na minha frente aqui. Sim. E deu ruim, claro. Deu ruim porque eu estou imprimindo o número dígito a dígito. E eu tenho que toda linha que eu imprimo tem que finalizar a linha, né? Então, deu ruim porque ele concatenou todas as linhas da saída, né? E não fez o que deveria fazer de imprimir barra N depois de ter imprimido todos os dígitos do número. Tudo bem? É, só isso.
Compilou. Ups, compilei de volta. Tô cansado, gente. Tem esse overhead também aqui de setup, né? Me perco um pouco em alternar as janelas e alternar o modo de apresentação, olhar para vocês, olhar para a câmera. Primeira oficina do ano, enferrujado. Tô velho, né? 3, 6, 25, 11, 121, bom, aparentemente está tudo certo, né? A gente pode submeter o código. Não é esse aqui. Então, vamos embora. Passou também. Balão. Beleza? A gente vai fazer um intervalo agora, pessoal, de 20 minutos. Então, agora são 20 horas. A gente volta a 20h20. Legal? Para o pessoal que está online, vocês podem continuar aqui na sala. Eu vou encerrar a gravação, mas aí a gente volta e vocês podem também interagir com a gente aqui na oficina. Lembrando, só para o pessoal que chegou depois, muito importante todo mundo preencher a presença, né? O link da presença está lá no Telegram. Você tem que pegar a sua CDP, a sua ID do clube de programação lá no Dropbox e colocar o número lá da ID para ganhar a presença. Tudo bem? Obrigado, pessoal. Nicolas falou, não tem. O link fora do Telegram. Nicolas, você não está no grupo do Telegram? É isso? Você não tem um Telegram. Tá. Posso colocar o link aqui. Mas, assim, a gente sempre encoraja as pessoas... a gente encoraja as pessoas a entrarem no grupo do Telegram. Link para a presença da oficina. Bem? Mesmo quem aí, sei lá, às vezes não tem celular, não tem espaço no celular, mas você pode usar o Telegram no web, né? Então, quem puder aí, tá sempre... O teu ID não aparece na planilha. Então, a planilha, ela é alimentada, os IDs eles vão sendo gerados na medida em que eu processo as inscrições. Eu processei as inscrições ontem à noite. Então, se você preencheu o formulário depois de que eu processei as inscrições, então você não recebeu ainda o ID. O ID você vê na planilha, cujo link está lá no Dropbox do Clube de Programação. Né? Quando você foi inscrito no Clube de Programação, você foi adicionado ao Dropbox. Lá no Dropbox tem um arquivo chamado README, e nesse arquivo README tem o link da planilha. Eu faço esse caminho, que é um pouco longo, né? De você ter que ir no Dropbox, ter que pegar o arquivo README e ter que pegar lá o link da planilha, que é para vocês, pelo menos uma vez na vida, abrirem o README, porque é muito importante vocês lerem o README, tá bom? Então, quem ainda não recebeu acesso ao Dropbox é porque eu não processei as inscrições ainda, e eu vou fazer esse processamento agora, assim que a gente voltar do intervalo, eu já processo as novas inscrições que aconteceram de ontem para hoje, tá legal? Daí vocês já vão receber acesso ao Dropbox, vão receber acesso à planilha, vão receber a ID de vocês e já podem também preencher a presença. Beleza, pessoal? Mais dúvidas? Comentários? Não? Ok. O Pedro colocou aí 2 problemas. Obrigado, Pedro. Eu vou adicionar os problemas ao treino, até porque o treino está bem pequeno. Então, eu já vou colocar mais 2 problemas aí, sugestão do Pedro, para o pessoal poder fazer na oficina de hoje. Beleza? Então, a gente volta a 20h20, pessoal. Obrigado. Obrigado a todos aí. Até mais.